E aí pessoal, tudo certo? Segundo vídeo do dia aqui no canal, no ar, né? E hoje esse segundo é para falar sobre o fato do Carille, né, não ter aparecido para a coletiva pós-jogo de ontem de Santos e Operário, né? E normalmente assim, a gente até no dia seguinte ao jogo, né, tenta trazer algum vídeo para falar sobre, perdão, para falar sobre alguma questão tática ou alguma questão que chamou a atenção do jogo ou a própria coletiva em si, né? Mas ultimamente tem sido difícil e ontem foi especialmente, né? Porque eu falei no pós-jogo, ontem o jogo foi... Não teve nada, cara. O jogo foi modorrendo, foi triste, foi sonolento, foi aquilo aí. Teve o gol e só, beleza, foi os 3 pontos e já era. Mas o Fábio Carille resolveu ir na coletiva para sentar na cadeira e falar que não iria falar, né? Que aí seria o auxiliar dele, eu vou até pegar o nome aqui, o Jeff fez uma matéria. O Leandro da Silva, Cuquinha. Eu não sabia que o apelido era Cuquinha, tipo, eu vi ontem já, mas eu falei, nossa, mas Cuquinha também, porque o do Cuca é Cuquinha também, né? O irmão dele, sei lá. Mas enfim, então resolveu não falar e beleza. Beleza não, né? Beleza bem entre aspas, porque eu já vou chegar lá nos problemas disso, né? Aí a gente volta ao jogo anterior, né? Contra o Novo Horizontino, né? Na Vila, que o empresário, o preparador físico dele que falou, né? Parece, ou foi o auxiliar também, eu não lembro, porque eu tava na Vila e eu não vi. Tem aquela entrevista antes no Sport TV, né? Antes de começar a partida. E falaram que foi, acho que foi o Diário do Peixe, postou no Blue Sky deles, né? Eu não tenho Blue Sky, mas eu sei que foi lá. Que o Carille não deu entrevista porque estava com problemas, né, intestinais e tal. E aí foi o auxiliar dele que deu entrevista, beleza. Só que ontem ele deixa outro auxiliar, né, falando. Claro, foi depois do jogo, né? E o GE cita isso aqui também na matéria. O GE postou um texto, até nem falei, né? Que tá escrito assim: voto de silêncio. Entendeu porque o técnico Fábio Carille não tem dado entrevistas nos jogos do Santos. E aí, aqui no texto, eu tô procurando aqui rapidinho para falar, mas... aqui ó, o texto é do Iago, tá? Foi o braço direito de Carille que concedeu entrevista ao Sport TV na chegada da delegação santista nos 2 últimos jogos. No jogo de ontem, eu não via o pré-jogo, né? Eu só mudei na TV na hora do jogo, né? Como eu falei no pós-jogo, tava na casa de um amigo meu, a gente só colocou no jogo na hora mesmo. Então, assim, na outra, provavelmente, poderia até estar com problemas aí, intestinais, né? Mas mandou auxiliar também. Aí, assim, cara, a gente entra em alguns pontos e alguns questionamentos. O primeiro deles é até mais simples, que é mais direto, né? Inclusive, eu perguntei isso pro Noronha, eu tô gravando isso logo depois que eu gravei o vídeo do Orlando, tá? Da demissão do Orlando. Se você não sabe, o Santos demitiu o Orlando Ribeiro, a comissão técnica do Sub-20. Foi o último vídeo aqui do canal, postado hoje também. Eu tô gravando logo depois, até perguntei pro Noronha. Falei, pô, tu sabe se no regulamento é obrigatório o técnico a falar? Porque no regulamento do Campeonato Paulista é obrigatório o técnico mesmo a falar. Pelo menos, se o clube quiser colocar outro jogador, pode colocar. Mas o técnico é obrigado a falar. Ou, claro, se o técnico está suspenso, quem comandou o clube, no caso o auxiliar, né? Não sei se na CBF é assim, no Campeonato Brasileiro. No Paulista a FPF obriga. Mas isso pode acarretar em multa, tá? Se isso está no regulamento e o técnico não foi, o técnico estava disponível, cara, ele não estava suspenso nem nada, e ele não foi, o Santos pode ser multado. Mas assim, não que seja, nossa, uma multa grande coisa, não. Mas, enfim. O cara, ele chegou lá, sentou, falou importante vencer e tal, e falou que era pra dar prestígio, né? Pra prestigiar quem também trabalha ali nos bastidores e tal. Assim, beleza, essas pessoas têm muita importância, evidente, não só o auxiliar dele, tu fala até outras pessoas do clube, mas no caso da comissão técnica, assim, ele é auxiliar, né? No fim, quem toma as decisões é o Carille. Então, como é que ele vai responder aí? Certamente ele está alinhado, né, com o Carille, o que o Carille decidir, ele vai falar também, claro, mas tá errado, né? Quem decide é o treinador no final, então ele tem que estar ali. Não é à toa que em comissões técnicas o salário do treinador eu ia falar um pouco, não é um pouco, é bem maior que o dos auxiliares, né? Porque no final é a cabeça dele que está ali, mostra a imagem dele e tal, enfim. Então não tem nem sentido um negócio desse, né? Para prestigiar. Prestigiar, você poderia prestigiar elogiando, falando, olha, o trabalho do meu auxiliar é muito bom, todo dia, tá, vocês não vê, mas ele aparece aqui e tal, e faz isso e aquilo, enfim. Mas enfim, né? Não entendi mesmo. E aí,
Eu já vou até citar outra coisa, outro ponto da matéria do GE que é bem importante, mas antes eu vou falar da questão também de ele ia lá e repetir as mesmas coisas. Ou ele ia lá e falar alguma coisa que irrita a torcida. Pode ser. Mas se é o pensamento dele em relação ao futebol, sobre qualquer outra coisa, igual ele falou, respondendo o Bruno Lima na última coletiva, que o trabalho era bom e que fazia-se 90%, 95% do que era treinado. Então, assim, é realmente o que ele pensa, é o que acontece e a gente tem margem para entender, né? Que, olha, então o que é feito é isso aí mesmo. Não tem como esperar muitas outras coisas, muitas melhoras, né? Enfim. Agora, o outro ponto, e para mim que é o mais importante, essa matéria do GE fala que foi mais um pouco pela questão da torcida, né? E aí, eu vou ler aqui o trecho. O silêncio tem relação direta com a insatisfação pelas críticas que vem recebendo nas partidas do Peixe na Série B do Brasileirão. Há pelo menos 2 meses o técnico vem sendo hostilizado em casa, né? Ganhando, perdendo e empatando, Carille e vaiado. Né? No entanto, não há qualquer movimento do presidente Marcelo Teixeira nesse sentido, de uma mudança, né? Existe certa frustração por parte da comissão técnica do Santos com as críticas. Afinal, o Peixe ficou com o vice-campeonato paulista e é o líder da Série B. Está com acesso muito bem encaminhado e possui um aproveitamento de mais de 60% em toda a temporada de 2024. Mesmo assim, a torcida não recua, pelo contrário, aumenta jogo a jogo o tom das críticas. Ele foi vaiado mesmo, Carille, né? Depois, eu falei no pós-jogo ontem, foi vaiado depois da partida. Mas assim, cara, o Paulista já passou. Foi bom no Paulista o trabalho? Foi ótimo, principalmente em relação às porcarias que a gente vinha tendo nos outros anos em trabalhos de campeonatos paulistas, né? Inclusive um ano que ele mesmo comandou, né? Vale lembrar, o Paulista de 22, tudo bem, ele teve Covid, ele perdeu lá uma parte, enfim, verdade, aconteceu isso, mas, né, no final ele também teve participação ali, né? Aí, passou o Paulista, tá. A Série B a gente é líder, beleza? Provisoriamente, né? O Novo Horizontino, se vencer amanhã, volta à liderança. O acesso está encaminhado. Mas aí a gente volta em todas aquelas outras questões. O desempenho é bom? O desempenho não é bom. O desempenho, mesmo que seja dentro de uma proposta assim, de futebol feio, digamos assim, de um futebol que não é vistoso, a gente vê o Santos sofrendo para vencer adversários muito inferiores. Como foi ontem? Como foi contra a Ponte Preta, que entregou o empate em casa? Como foi contra o Amazonas, que empatou em 0-0, não conseguiu fazer um gol no Amazonas em 2 jogos nessa Série B. Um golzinho no Amazonas. Inúmeras outras partidas que o Santos deixa escapar o resultado. Vila Nova, por exemplo, que a gente faz 1-0 lá e recua e toma um empate. Enfim, então assim, a gente sabe que poderia entregar muito mais. Não é o elenco dos sonhos esse, tá? De longe, não é mesmo. Mas poderia entregar muito mais, não só desempenho, como resultado também. A gente perdeu pontos importantíssimos esse ano. A gente perdeu para esse Operário na ida, no primeiro turno, vale lembrar. Time muito ruim, cara, muito ruim. Que até falei, né, cria dificuldades ali para se defender, bem chato, mas é um time ruim. No final, é um time de meio de tabela de Série B. A gente perdeu ponto pro Botafogo, né? A gente suou para ganhar no Botafogo também na semana passada, retrasado, enfim, há pouco tempo aí. Perdemos pontos no primeiro turno porque perdemos em Londrina lá, né, por 2-1. Então, assim, eles podem achar que o trabalho tá bom, eles na comissão técnica, né? Mas tem que entender que o nível de exigência é um pouco mais alto. Talvez eles tenham pensado, tipo, só subir tá bom. Mas aí a gente volta naquela questão, o que está sendo preparado para o ano que vem? A gente vai subir, beleza. Tomara que sim, tá dando certo? Mas o que está sendo preparado para o ano que vem? Esse mesmo time, aí levanta aquela hipótese, esse mesmo time, exatamente igual, com um reforço ou outro adicionado, com o Carille no comando, como estaria na Série A? Eu, de verdade, acho que estaria ali, brigando para não cair, perto de zona de rebaixamento. É isso que a gente quer para o ano que vem? Não, claro que não. E eu entendo ter uma dificuldade, não imagino a gente brigando por título, claro que não, principalmente uma Série A. Mas pelo menos ali ficar tranquilo, meio de tabela, né? Enfim. E aí eu vou ter que bater aqui na tecla de 2 coisas, aliás, que a gente já falou, né? A primeira é que essa Série B não tem grandes adversários, né? Não tem grandes adversários no sentido de times muito técnicos,
de times grandes, né? Que você até às vezes você pega um time grande e você fala, um time não é um time bom, mas é um time que enche estádio, que tem massa, que tem sempre um outro bom jogador, enfim. Não tem um time. Tem times bons ali no sentido de tradicionais, pronto, a palavra é certa. Tem o Sport, o Coritiba, enfim, mas não é a mesma coisa que eu vou citar aqui a do Cruzeiro, que é outra coisa que eu ia bater na tecla. A Série B do Cruzeiro, que tinha Vasco, Grêmio, Bahia, que tá um pouco acima desses clubes que eu falei, claro, hoje bem acima com o Grupo City, mas antes também, né? Enfim, então não tem grandes adversários. E aí eu vou bater na tecla do Cruzeiro porque aquele time do Cruzeiro, que era um time, nome por nome, muito pior que o do Santos, tá? Muito pior. O time do Cruzeiro de 2022 era um time bem mais feio, entre aspas, né? Porque no final jogou muito mais bola e subiu, bem antes. Aquele time bateu campeão com 78 pontos, 23 vitórias, perdendo 6 vezes, as mesmas 6 derrotas que o Santos tem. Aliás, o Santos tem mais hoje, né? O Santos já tem 7. Deixa eu ver, nem lembro aqui. Mas enfim, bateu campeão bem melhor e jogando bem mais bola, um time muito agressivo. Não, o Santos tá com 6, né? Se o Santos não perdesse daqui até o final do campeonato, vencesse 7 dos 9 jogos que faltam, aí iria igualar a campanha do Cruzeiro. Vocês acham que vai acontecer isso? Eu acho que não. Mas tomara, né? E jogando muito mais bola. Enfim, só dando um exemplo aqui, uma comparação que é possível fazer mais. Era possível sim fazer muito mais. Não tem motivo dessa irritação aí, ficar irritado com críticas. Não tem, de verdade não tem. E aquilo, né? Agora tem que ver também institucionalmente o que o Santos vai achar disso, né? O que a diretoria vai falar. A diretoria autorizou isso, né? Não sei. Parece que o De Olho no Peixe também quis falar com o Alexandre Galo lá, que estava na sala de imprensa, e ele não quis falar. Não sei se de repente estava puto, ou se de repente ele mesmo autorizou. Pode ter acontecido isso, né? De repente. Enfim, não é um negócio normal, tá? Não é um negócio normal mesmo. E aí, até ainda na matéria do GE aqui do texto, fala que quando o técnico... beleza. Ele falou que resolveria sair de cena em consideração com as pessoas que trabalharam no CT. Enfim, né? Até a molecadinha aqui gritando aí. Não tem sentido, né? Não tem, desculpa. Ele tinha que aparecer, ele que é o responsável, o grande responsável, ele tem que dar a cara e dar satisfações, né? É isso. Agora tem que ver. É um cara que pra mim tá claramente no modo contagem regressiva, no modo aviso prévio, né? Digamos assim. E eu não vejo possibilidade de ele ficar pro ano que vem. Espero que o Santos não considere isso. Se tem a cláusula da renovação automática, eu espero que o Santos dê um jeito de tirar, de não usar, de não ativar, não sei como. É um problema do Santos que vai ter que buscar, a diretoria vai ter que buscar o que fazer, porque realmente não tem clima, né? Enfim, o que você achou disso? E eu nem escutei, até que eu nem escutei a coletiva, acabou que eu não escutei porque achei que não valia a pena, achei que era, não vale a pena não, até vou escutar daqui a pouco, mas tipo assim, o que valia mais a pena era o tema principal dele ter saído, né? Enfim, foi o Cuquinha e o Gabriel Brazão também falou lá, tá? O que você achou disso? Até amanhã, valeu!